Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje celebramos o dia 27 de dezembro, segunda-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a festa do apóstolo São João, apóstolo e evangelista. Peçamos que o Deus da vida nos permita viver o mistério deste apóstolo, tido como discípulo amado. Possamos assim amar a Deus e também aos nossos irmãos e irmãs. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre esta festa. João, irmão de Tiago, pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Com frequência era convidado para testemunhar episódios significativos da vida do Mestre: a transfiguração, a cura da filha de Jairo, a agonia no Horto das Oliveiras. Único discípulo ao pé da cruz, ao lado de Maria, foi um dos primeiros a reconhecer o Cristo ressuscitado. A ele é atribuída a redação do 4º Evangelho. Que seu exemplo nos estimule a permanecer fiéis no seguimento de Cristo. Na festa do apóstolo São João, nós temos a oportunidade de refletir sobre este relato, o relato da ressurreição. Mas, Padre, estamos vivendo a 8ª do Natal, por que estamos refletindo sobre este mistério? É importante lembrarmos: a centralidade da nossa fé é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal nos recorda a graça e nos faz viver o memorial, melhor dizendo, da encarnação do Verbo, que veio para se entregar, por amor a cada um de nós. E olhando, portanto, para o Evangelho de hoje, nós percebemos este momento que Maria Madalena vai ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Amados irmãos e irmãs, esta expressão é muito bonita. Aquele do qual Jesus amava. Podemos nos enxergar aqui. O discípulo não tem nome específico, ainda que saibamos pela tradição que seja São João, o evangelista. Mas todos somos amados por Deus e por Jesus Cristo. Jesus deu a vida por nós, por amor a cada um de nós. E a palavra continua, então, dizendo que Maria Madalena constata a eles esta realidade. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Então eles se colocam a caminho, lembrando que todos nós precisamos nos colocar a caminho. Os dois corriam juntos, então eles correm juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Então, esta iniciativa, no primeiro momento poderíamos até dizer, mas João é mais novo que São Pedro, mas podemos aqui identificar
correu mais rápido aquele que mais amou, aquele que é o discípulo amado. O amor que corresponde faz com que se tenha pressa. São João corre, vai à frente. Ele chega primeiro ao túmulo, mas não entra. Ele olha para dentro e vê as faixas de linho no chão e não entra. Ele reconhece, e aí nós precisamos tomar consciência. Pedro é aquele que é, então, o representante do grupo dos apóstolos. E João respeita isso. Ainda que ele chega por primeiro, ele aguarda Pedro chegar. Olhando para dentro, não entra. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Pedro adentra. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, também o outro discípulo que tinha chegado primeiro entrou no túmulo. Ele viu e acreditou. Então, algo importante sobre os sinais da ressurreição. Eles adentram o túmulo que já está vazio. No primeiro momento há o medo, roubaram, profanaram então o túmulo. Quando adentra, então chega primeiro João, ele vê que os linhos estão no chão. Pedro adentra, chegando depois ao primeiro a adentrar o túmulo. E quando ele entra, ele vê as faixas de linho no chão, mas as mortalhas que enrolavam a cabeça, elas não estavam no chão. Elas estavam dobrada, organizada à parte. Aqui está um detalhe muito importante. Quem rouba não tem intuito de organizar. Quando nós somos assaltados ou roubados, a primeira coisa que identificamos é aquela desordem, a bagunça. O que Pedro aqui vê? Ordenamento, ordem. Isso nos lembra no ato criador. Deus que cria o mundo do caos e vai dando ordenamento. Portanto, quando se vê as faixas dobradas, Pedro ali tem esse choque. Então vai dizer que São João adentra e quando ele entra, ele crê. Possamos, amados irmãos e irmãs, ver e crer a graça de Deus realizada em nossa vida. Deus que se doa, se entrega e nos ama generosamente. Celebrar hoje a festa do apóstolo na 8ª do Natal é ter a oportunidade de perceber que o mesmo menino que nasceu lá na manjedoura, lá escondido em Belém, é aquele que irá padecer e morrer na cruz, mas a morte não terá a última palavra, ele ressuscitará. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos sempre louvar, amar e bendizer, ser de fato os discípulos amados de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.